Alguns filmes ultrapassam limites de fato, destroem-nos por completo com ardor. São os filmes que deixaram os censores estremecerem, governos em apuros, e o público perguntou se testemunharam arte ou crime. Hoje, entramos no baú proibido para revelar a história de 15 filmes tão ultrajantes, perturbadores que foram banidos pelo mundo. Laranja Mecânica, de 1971. O filme de Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, nunca foi feito para ser um filme silencioso desde a sua cena de abertura. Alex, vestindo branco, cercado pela gangue de drugs, encara fixamente a câmera. O público soube que aquilo era algo diferente. A violência ali era estilizada, porém perturbadoramente íntima, associada à música de Beethoven, de maneiras que a tornavam ainda mais inquietante. A polêmica também não ficou entre críticos. Logo após o lançamento no Reino Unido, crimes parecidos com cenas do filme surgiram. Imprensa disse que o filme inspirava violência imitadora. A indignação cresceu. Kubrick tomou uma medida sem precedentes. Ele tirou o filme da circulação na Grã-Bretanha. Permaneceu indisponível no Reino Unido por décadas. Virou lenda de nicho. O filme só via quem conhecesse alguém com VHS pirata. Outros lugares. Laranja Mecânica foi banida por completo por retratar violência de gangues, invasão de domicílio e, para muitos, perigosa ambiguidade moral em Irlanda, África do Sul e Singapura. Autoridades acharam que aquilo poderia erodir a ordem social, mesmo onde não era proibido. O debate durou anos. Foi um aviso sobre o controle do Estado ou uma celebração do caos? Quando voltou aos cinemas no Reino Unido em 2000, seu legado já estava cementado. Laranja Mecânica passou do escândalo ao clássico, mas ainda era um filme que você não via passivamente. Sua proibição apenas alimentou seu poder, tornando-o uma das obras de cinema mais infames da história. Em seguida, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Quando o Massacre da Serra Elétrica chegou aos cinemas, não foi o gore que chocou as pessoas. Foi a atmosfera implacável, quase sufocante, de medo. O diretor Tobe Hooper afirmou que foi inspirado em parte por eventos reais, particularmente os crimes de Ed Gein. O que ele criou foi um filme tão cru que chocou o público bem depois dos créditos terminarem. Apesar de conter bem menos sangue do que a fama sugeria, a violência do filme, os gritos e o caos, com a imagem de Leatherface empunhando uma motosserra, foram suficientes para banir o filme em vários países. No Reino Unido, o filme entrou no pânico dos videonasties, perturbador demais para exibição. Alguns países, incluindo a Austrália, recusaram a exibição. O poder do filme vinha do estilo documental. Você parecia preso com vítimas, sem escapar do calor, sujeira e terror. Esse realismo tornou mais difícil a aceitação pelos censores. Não parecia ficção. Com o tempo, O Massacre da Serra Elétrica ganhou reconhecimento como obra-prima do horror, influenciando muitos cineastas. No entanto, por anos só podia ser visto em cortes censurados ou cópias clandestinas. Sua banda não o matou. Ele se tornou uma lenda. Cannibal Holocaust, 1980. Poucos filmes já provocaram tanta indignação de fato quanto Cannibal Holocaust. O filme de Ruggero Deodato foi apresentado como imagens de arquivo, acompanhando uma equipe de cineastas pela Amazônia. O que vem à tona é um conto brutal de exploração, agressão e as sombras da natureza humana, entre tribos retratadas e os estrangeiros que as filmam. O aspecto mais infame foi a matança real de animais nas câmeras. Isto, junto a atos simulados de brutalidade, levou o filme a ser banido em 50 países. Na Itália, prenderam Deodato, suspeitando que alguns atores tivessem sido mortos de verdade nas filmagens. Ele teve que levá-los a julgamento vivos, para provar o contrário, mesmo após demonstrar que não houve mortes humanas. Cannibal Holocaust permaneceu entre os filmes censurados já feitos. Algumas bandas duram décadas, e versões modernas sem cortes costumam ser cortadas. Seja visto como crítica da exploração da mídia ou cinema de choque, é um filme que não se esquece nem perdoa. 4. O Exorcista, 1973. Quando O Exorcista estreou, assustou o público como nenhum filme prévio, baseado num romance inspirado por um alegado exorcismo real. Contou a história de uma jovem possuída por uma poderosa força demoníaca. A atuação de Linda Blair, como Regan, com voz alterada para rugido profundo,
A cabeça girando e o corpo convulsionando fizeram o público desmaiar e vomitar nos cinemas. A Igreja Católica condenou o filme por blasfemo no Reino Unido. Embora tenha sido exibido nos cinemas, a estreia em vídeo ficou banida por mais de 10 anos. Em Singapura e Malásia, o filme foi banido por conteúdo sagrado e pela imagem do mal sobrenatural. A disputa só a tornou ainda mais popular. Linhas se estendiam por quarteirões, e a histeria que a cercava tornou-se parte da divulgação. O Exorcista provou que, às vezes, proibir um filme apenas faz com que ele seja lembrado para sempre, e temido pelo mesmo tempo que A Última Tentação de Cristo. Em 1988, quando Martin Scorsese lançou A Última Tentação de Cristo, ele sabia que seria controverso, mas não poderia prever a tempestade que se seguiu. Baseado no romance de Nico Kazaki, o filme mostra: Jesus não é só filho de Deus, mas também um homem que luta com o medo, a tentação e a dúvida. A visão em que Jesus imagina uma vida em que se casa com Maria Madalena foi a mais incendiária. Grupos religiosos reagiram com indignação por todos os sinónimos. Protestos surgiram do lado de fora dos cinemas em Paris. Uma exibição também foi atacada com gás lacrimogêneo em Grécia, Chile e Singapura. O filme foi banido por blasfêmia. Algumas bandas duraram décadas, autoridades declarando que o filme minava a fé cristã. Scorsese defendeu seu trabalho, insistindo que não foi criado para atacar a religião, mas para explorar a humanidade de Cristo. Contudo, para muitos, esse era o problema. Expor Jesus como um homem com desejos humanos atravessou uma fronteira sagrada. A controvérsia cresceu. Alguns cinemas nos Tripalm EUA recusaram exibir filme por temer a segurança. Desde então, A Última Tentação de Cristo é bem reconhecida pela arte e pela espiritualidade. A atuação de Willem Dafoe como Jesus e a linguagem visual de Scorsese tornaram o filme num debate de cinema. Seu histórico de proibições lembra que desafiar crenças profundas pode tornar um filme perigoso para autoridades. 6. Pink Flamingos, de 1972, John Waters. Pink Flamingos não era apenas um filme, era um desafio já. Prometeu mostrar a pessoa mais imunda que existe e cumpriu essa promessa de fato na tela. Com uma barragem de cenas ultrajantes que quebram tabus, o ícone drag divine atuou como o criminoso infame, vivendo em um trailer com sua família excêntrica, competindo com outro casal pelo título de pessoa mais depravada do mundo. O humor transgressivo do filme apresentava atos que o público jamais viu na tela, e em alguns casos, talvez quisesse não tê-los visto. Sua infame cena final, envolvendo Divine e um cão, tornou-se lenda underground. Sensores ao redor do mundo reagiram rápido. Os flamingos cor-de-rosa foram banidos definitivamente na Austrália, na Noruega e em vários outros países há décadas. Em alguns lugares, possuir uma cópia já pode trazer problemas legais. Para Waters, as bandas aumentaram o apelo de culto do filme. Exibições da meia-noite atraíram quem quis testar limites para ver o filme. Governos tentaram suprimir isso, tornando o filme mais que apenas um filme. Foi ato rebelde assistir ao filme. Hoje, Pink Flamingos é visto como marco no cinema queer e declaração punk contra a respeitabilidade. Mas, nas décadas de 1970 em diante, Sujeira Sem Pudor a tornou pública. Inimigo número 1 dos censores do mundo. 7ª Battle Royale 2000. Antes de Jogos Vorazes, houve Battle Royale, choque japonês sobre uma turma de alunos do ensino médio forçados pelo governo a lutar até a morte numa ilha remota, dirigido por Kinji Fukasaku. O filme combinou sátira política afiada com violência brutal. Não era só gore. Era a carnagem entre jovens que inquietou autoridades no Japão. Seu lançamento coincidiu com debates reais sobre crime juvenil. Os legisladores condenaram-no publicamente, temendo que pudesse inspirar violência entre jovens. Em alguns países, como a Coreia do Sul, ele foi proibido por anos. Mesmo onde não era proibido, distribuidores hesitaram em lançá-lo, mantendo-o fora dos cinemas e dificultando encontrá-lo. Críticos elogiam Battle Royale por seu comentário social afiado, vendo nele um retrato de uma sociedade hipercompetitiva que confronta os jovens. Outros veem apenas o sangue.
Ele tornou-se um sucesso de culto por meio de cópias piratas que circularam boca a boca. As bandas não arruinaram a reputação do filme, ampliaram-na. Para fãs de cinema, Battle Royale tornou-se o filme proibido. Você precisava ver. E ao ver, percebeu que por trás da violência havia uma crítica à cultura que tentou silenciá-lo. 8. A Centopeia Humana II, 2011. Se a primeira Centopeia Humana já era infame, sua sequência levou as coisas a um ponto extremo que deixou fãs de terror surpresos. A Centopeia Humana abandonou a asepsia cirúrgica do original e mergulhou numa depravação suja, em preto e branco. O filme mostra um homem perturbado, obcecado pelo primeiro filme, tentando recriar o grotesco experimento da centopeia, mas numa escala bem maior e mais desordenada. O British Board of Film Classification recusou-lhe certificação, banindo-o, citando cenas de violência sexual e mutilação explícita. Austrália e Nova Zelândia seguiram o mesmo caminho, com apenas versões cortadas, que, no fim, foram permitidas. Em muitos territórios, o filme não foi lançado. O diretor Tom Six afirmou que era sátira, uma reflexão sobre a ideia de que filmes violentos provocam violência, mas a brutalidade implacável do filme, a falta de humor e o niilismo puro o tornaram um dos filmes de horror mais censurados de sua época. A banda tornou-se parte de sua identidade. Fãs procuraram cópias clandestinas enquanto críticos discutiam se era uma peça legítima de arte transgressiva ou apenas exploração por si só. De qualquer forma, a Centopeia Humana II comprovou que, mesmo na era moderna, um filme ainda pode ser extremo demais para os censores de Salò, ou para 120 Dias de Sodoma, 1975. Pier Paolo Pasolini, ou 120 Dias de Sodoma, ainda permanece como um dos filmes mais infames já feitos, não apenas por seu conteúdo, mas pela sombra sombria. Isso paira sobre a história do cinema, baseada nos escritos do Marquês de Sade. O filme situa a história nos últimos dias do regime fascista de Mussolini na Itália. A história acompanha 4 homens poderosos que sequestram jovens e mulheres, submetendo-os a atos cada vez mais degradantes. Desde as primeiras exibições, SLO provocou indignação. Autoridades italianas apreenderam cópias, e o filme foi banido em Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Escandinávia. As objeções não eram apenas sobre nudez ou violência. O filme une humilhação sexual, sadismo e alegoria política de modos que muitos acharam perturbadores. A escolha da OL de mesclar crítica política com atos gráficos gerou SLO, controvérsia. Apoiadores disseram ser um ataque aos efeitos desumanizantes do fascismo. Detratores viram só exploração décadas depois. Foi um dos poucos filmes que grandes distribuidoras recusaram tocar na Grã-Bretanha. Não esteve disponível, em sua forma, sem cortes até o começo dos anos 2000, após debates. Somando a infâmia, Pasolini foi assassinado pouco antes do lançamento. Sob circunstâncias misteriosas, que alguns ligam ao SLO. Esse desfecho alimentou o mito que cercava o filme, tornando-o objeto de fascínio sombrio. Assistir ao SLOs não é diversão. É um teste de resistência. Aos censores que tentaram enterrá-lo, a tentativa apenas garantiu seu lugar na história do cinema de banda. 10º. Faces da Morte. 1978, quando Faces da Morte apareceu pela primeira vez, não chegou aos cinemas com o respaldo de um grande estúdio ou de uma campanha de marketing. Era sussurrado entre amigos e rotulado como algo mais do que um filme, um desafio. O chamado documentário afirmava apresentar imagens reais de morte, desastre e tragédia de todo o mundo. Na verdade, Faces of Death era uma mistura de clipes autênticos de noticiários e cenas encenadas, feitas para parecer verossímeis, mas ao público. Nos anos 70 e 80, essa diferença pouco importava. Era diferente de tudo que tinham visto e provocou polêmica imediata. Muitos países, incluindo Austrália, Nova Zelândia e partes da Europa, proibiram o filme por completo, citando leis de obscenidade e preocupações com a moral pública. O vídeo infame britânico, uma lista nojenta, incluía Faces da Morte, levando à apreensão dele de lojas de vídeo e coleções privadas. Mesmo em locais onde não era proibido, muitas vezes ficava escondido atrás do balcão, vendido a quem pedisse. Por anos, existiu como lenda sussurrada, a fita proibida que apenas os mais corajosos ousavam assistir. Na verdade,
Trechos encenados eram visíveis a olhos treinados. Para o público, porém, a ilusão era tão intensa que levou a acreditar que eram mortes reais. Hoje, Faces of Death é visto mais como artefato cultural que cinema. Seu legado é muito claro. Isso borrava a linha entre documentário e ficção de modos que deixaram censores confusos. A marca do longa firmou sua fama como um dos filmes mais notórios já criados. 11. Eu Cuspo no Seu Túmulo. 1978. Poucos filmes dividiram o público com tanta ferocidade quanto Eu Cuspo no Seu Túmulo. Originalmente divulgado como um thriller de vingança de Grindhouse, conta a história de uma jovem que foi brutalmente atacada por um grupo de homens que, em seguida, vinga brutalmente seus agressores. Enquanto alguns o elogiaram como uma afirmação feminista crua sobre justiça, outros o condenaram como exploratório e degradante. O conteúdo gráfico das cenas de agressão tornava-o alvo de censores em países como o Reino Unido, Irlanda e Noruega. Foi banido por anos. Nos Estados Unidos, alguns cinemas recusaram exibi-lo. Quando saiu em vídeo, veio com versões bem cortadas. Críticos, no fim dos anos 1970, o chamaram de lixo sem valor. Com o tempo, o filme ganhou público de culto entre fãs de horror, vendo-o como uma versão sombria dos clichês do horror. A banda garantiu que continuasse entre os mais infames da história antiga do vídeo. De fato, I Spit on Your Grave tornou-se marco nos debates sobre os limites da violência na tela. E, como muitos filmes banidos, as tentativas de censurá-lo apenas fizeram com que mais pessoas quisessem ver do que o alvoroço dizia a respeito. 12. A Entrevista, de 2014. A maioria dos filmes banidos mira violência, obscenidade ou blasfêmia. A Entrevista, por sua vez, arrastou-se para a crise política internacional. Esta comédia, estrelada por Seth Rogen e James Franco, gira em torno de um enredo para assassinar Kim Jong-un. Antes do lançamento, o governo norte-coreano denunciou o filme, chamando-o de ato de guerra. A situação se agravou quando a Sony Pictures sofreu ataque cibernético por hackers ligados à Coreia do Norte. Os atacantes vazaram dados confidenciais e ameaçaram violência terrorista contra qualquer cinema que exibisse o filme. Redes de cinema do Seoul derrubaram o filme, interrompendo o lançamento na Coreia do Norte. O filme foi banido. Ter uma cópia poderia trazer punição severa, até na Coreia do Sul. Não foi lançado por receio de inflamar tensões. Depois, a entrevista foi divulgada online e em poucos cinemas independentes. A controvérsia a tornou muito mais famosa do que provavelmente seria. Transformando uma comédia política ousada em símbolo da liberdade de expressão e do desafio, a proibição não foi por gore ou obscenidade. Foi pelo poder de um filme provocar uma nação. 13 Assassinos por Natureza, 1994. Assassinos por Natureza, de Oliver Stone, jamais foram feitos para ser sutil. Baseado em Tarantino, o filme segue Mickey e Mallory Knox, um casal assassino que vira querido pela mídia, agora numa sátira da cultura de celebridades, com edição rápida, visuais psicodélicos e violência extrema. O filme tornou-se um ataque sensorial que empolgou alguns e horrorizou outros. A controvérsia não se limitava ao que aparecia na tela. Logo após o lançamento, vários crimes violentos teriam sido ligados ao filme. Em um caso infame, um casal jovem cometeu uma série de assassinatos nos Estados Unidos, com a cúmplice feminina alegando que o filme a inspirou. Processos foram movidos contra Oliver Stone no estúdio, mas foram arquivados. Autoridades em países como Irlanda e Nova Zelândia baniram o filme, citando que glamoriza assassinato em massa. Foi editado antes de ser mostrado, mesmo nos Numa, onde permaneceu legal. Alguns cinemas recusaram-se a exibi-lo. Devido à reação da mídia, Stone defendeu o filme como crítica à obsessão da sociedade pela violência, não como celebração. Mas para críticos, a distinção ficou perdida no caos do estilo. Quanto mais pediam o banimento, mais ele virava imperdível para quem via tal alvoroço. Hoje, Natural Born Killers está entre os filmes mais controversos dos anos 1990. Um filme que borrava a linha entre condenar a violência e deleitar-se com ela. 14. The Evil Dead, 1981. Quando chegou The Evil Dead, de Sam Raimi,
parecia apenas mais um filme de terror de baixo orçamento. Mas em poucos minutos, o público percebeu que estavam vendo algo diferente e muito mais extremo, com seu ritmo implacável, enredo de possessão demoníaca e violência gráfica exagerada. Era, em partes iguais, aterrorizante e sombriamente cômico. No Reino Unido, o filme The Evil Dead rapidamente apareceu na famosa lista de vídeos Nasty. Nos primeiros anos da década de 80, a histeria moral em torno de filmes violentos levou autoridades a apreender cópias nas lojas, e o filme foi banido em várias regiões. Por anos, a Austrália e alguns países europeus também recusaram lançá-lo sem cortes, citando violência e imagens perturbadoras. O que tornou a obra polêmica foi a junção de horror e câmera inventiva, que deu a violência visceral a muitos censores. Os recursos criativos do filme tornaram o gore mais difícil de ignorar. A proibição apenas reforçou sua reputação. Fãs de terror buscavam cópias piratas em VHS, espalhando-as como contrabando. O estilo scrappy, de Raimi, faça você mesmo, transformou The Evil Dead num clássico de culto, gerando sequências, continuações, uma série de TV e inúmeras e memoráveis homenagens. Sua trajetória desde a banda vídeo, do nojento a ícone do horror, prova que censura não mata o filme. Isso só o torna ainda mais forte. 15º Hostel, Parte 2, 2007. Quando Hostile 2 foi lançado, o subgênero do terror de tortura já era também muito polêmico. A sequência de Eli Roth dobrou mesmo a aposta. Ricos pagavam para matar turistas sequestrados. Desta vez, as vítimas eram mulheres bem jovens, e a violência era mais explícita que nunca. A cena infame, com uma vítima nua, atraiu condenação rápida de críticos e censores. Na Nova Zelândia, o filme teve a classificação recusada, proibido, a menos que fosse cortado. O mesmo ocorreu na Alemanha e na Islândia, onde autoridades disseram que o filme servia apenas para chocar. Roth disse que o filme era uma sátira do consumo e do poder, mas as imagens de crueldade provocaram polêmicas. Até fãs de terror ficaram divididos. Alguns elogiaram a ousadia, outros viram pura exploração. Mesmo com a proibição hostil, Parte 2 encontrou público por meio de lançamentos em vídeo, sem cortes, em países com censura mais branda. Seu legado permanece ligado ao debate sobre se o horror extremo pode ser arte, ou se algumas imagens vão longe demais. De tempestades políticas à indignação religiosa, de batalhas judiciais a exibições clandestinas da meia-noite, 15 filmes provam que o cinema pode chocar, perturbar e desafiar a autoridade. Qual destes ousaria assistir e qual deveria ficar trancado para sempre? Se gostou do Proibido, curta, inscreva-se e junte-se a nós para mais contos que desafiam censores.